Minha mãe sempre diz que é na Gakkai que a gente cria oportunidade. Ele foi falar com ela, mesmo com a suspeita dela estar grávida. Olha só, se ele foi lá pra conversar com a pessoa com suspeita dela estar grávida dele... Legal. Não, é porque eles ainda estão juntos. Então eu não quero mais me relacionar. Essa é a solução, romper com a vida, vida, com tudo. Ai, coitada de mim, o mundo... Não é essa a solução. Os encontros são maravilhosos. Cada encontro novo traz uma possibilidade nova pra gente. Você tem que entender sua missão. Tem que fazer Daimoku pra ter clareza. Você vai ser muito feliz, você vai ter milhares de encontros, imagina. Olha só. Você tá certa. Não tô certa? Tá certa. Os encontros são uma possibilidade que a gente tem de se ver, se conhecer, se espelhar no que foi. Você tá muito bonita hoje. Olha aí. Olha aí. Viu como os encontros são maravilhosos? Vamos fazer uma decisão agora? Vamos. Respira fundo. O que foi? A gente vai aproveitar essa atividade, que vai começar daqui a pouco, para fazer uma decisão que você nunca mais vai colocar a sua felicidade na mão de ninguém. Porque ela tá dentro de você, e com Daimoku, e com a sua energia vital bombando, amor, não tem pra ninguém. Você vai ser muito feliz. Vamos decidir isso agora, vamos dar esse passo? Vamos. Vamos? Determinada? Determinada. Depois desse passo, você não vai estar mais no mesmo lugar. Garota! Você é muito palhaça! Vamos entrar. Tá, vamos. Parabéns. Obrigada. Não tem dificuldade que não seja invencível. E eu pratico o budismo para o impossível. Então é no meu dia a dia, às vezes nas coisas mais sutis, quando eu vejo que é conquistar o impossível. Na verdade é você mudar. É você mudar o coração. Então essa mudança do coração, polir o meu coração, para mim, é o ser budista, é essa felicidade indescritível de praticar o budismo. A história do budismo começa uns 4 e 5 séculos antes de Cristo, na Índia, com o nascimento de Siddhartha Gautama, o príncipe do clã dos Shakyas. Siddhartha tornou-se o Buda, conhecido também como o Iluminado, e adotou o nome Shakyamuni, que significa o sábio dos Shakyas. Shakya era o nome do clã a qual pertencia, e Muni significa sábio. Já Buda, o título pelo qual ficou conhecido, significa aquele que despertou. O Buda Shakyamuni se concentrou em entender o fenômeno da vida. Quando ele confrontou os sofrimentos da vida humana, nascimento, envelhecimento, doença e morte, e no empenho para entendê-los, abriu o vasto mundo da existência humana. Abrindo o caminho para que outros mestres budistas e todos os seres humanos também compreendessem a verdadeira essência da vida e pudessem expandir a visão sobre o caminho para a felicidade completa. O budismo Nichiren surgiu no século XIII. Um sábio chamado Nichiren revelou, baseado nos estudos que ele fez no Sutra do Lótus, que é o ápice dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, ou Sakyamuni, a revelação de que a prática como era realizada antigamente, no tempo de Sakyamuni, perderia a eficácia e que deveria ser feita através da manifestação do poder interior, que é a recitação do Nam-myoho Renge-kyo. O próprio Nichiren, ele escreveu algo que nós chamamos de mandala, ou Gohonzon, considerando que o ser humano é incapaz de fazer uma prática de observação interior, que o ser humano necessita de uma referência externa. Então esse Gohonzon, ou esse mandala, que está dentro do oratório, na verdade é como se fosse um espelho, que o ser humano pudesse enxergar com os olhos e perceber que tudo que está escrito lá corresponde ao sentido da sua vida. Ele só é aberto, o oratório ele só é aberto para a prática, a recitação do Nam-myoho Renge-kyo ou do Gongyo. Então, quando o praticante vai para diante do oratório, recitar Daimoku ao Gohonzon, é como se ele estivesse diante de um espelho para observar propriamente.
Muitas vezes esse espelho pode estar embaçado, né? Então, com a prática do Nam-myoho Renge Kyo, ele consegue polir esse espelho para observar a própria mente. E eu começava, né? Ai, que eu tô me separando, e eu tô sofrendo muito, porque é muito triste, ai, porque, né, eu não entendo por que tá acontecendo isso. Só ficava falando de mim, da tristeza e de tudo isso, e de como eu não conseguia enxergar, né, uma coisa boa naquilo tudo. E ele ficava assim, me dava toques maravilhosos, assim, só coisas positivas. E ali eu comecei a realmente melhorar e comecei a ter uma visão muito positiva, assim, daquilo tudo. Um dia eu falei assim, mas poxa, como é que pode, né? Como é que você consegue ter uma visão tão, né, boa de tudo, assim, da vida? Porque é uma coisa tão positiva e tão, né, você vira, você tem um outro olhar. Aí, não, é que eu sou budista. Então, poxa, você é budista. Aí ele começou a me explicar, e aí falou do Nam-myoho Renge Kyo. Não, eu já conheço. Bom, e aí começamos a conversar de tudo. Bobagem. Fico emocionada porque é uma coisa muito forte esses encontros, né? E aí eu falei assim, cara, não acredito, você é budista? Ela falou, sou budista. Falei, então é você que vai me levar na reunião. Ela falou, vou te levar. Contei tudo pra ela. E aí no dia seguinte, né, na hora, não vamos deixar para depois. Isso já é uma coisa assim que eu falo para todo mundo que está ouvindo a gente, né, para não deixar nada para amanhã, né? Vamos resolver tudo agora. Aí eu comecei aí essa reunião, né? Comecei a praticar ali e ali já comecei forte, resolvi receber meu Gohonzon. Fiquei assim muito ativa, assim, na prática, né? Uma coisa que me fortalece muito em tudo, assim, na minha vida, no meu trabalho. Eu não posso nem dizer que é parte da minha vida, é minha vida, sou eu. A palavra Buda significa iluminado. E por isso dizemos que uma pessoa atingiu a iluminação quando ela manifesta em sua vida o mundo dos Budas. Imagine que exista alguém dentro de uma sala escura. Essa pessoa sente algo estranho pingar em seu ombro, arranhar suas pernas e um cheiro diferente. Dominado pelo medo da incerteza que provoca essas sensações, é levado a acreditar nas piores possibilidades. Podemos descrever a situação dessa pessoa como alguém imerso na ilusão ou escuridão. Elevar a condição de vida é como enfrentar esse medo, tatear as paredes em busca de um interruptor e acender a luz. Essa iluminação é a representação do mundo dos Budas, onde se tem clareza dos fatos. Algo continua pingando em seu ombro, mas agora ela consegue ver a goteira e consertá-la. Percebe que quem arranhava suas pernas era um gato com fome que implorava por comida. E que aquele cheiro diferente nada mais era do que o bolo que estava sendo feito ali. Essas sensações não foram embora, elas permaneceram lá. Mas, ao atingir essa condição de sabedoria do mundo dos Budas, ela passou a enxergar a raiz delas, inclusive a perceber que não eram somente problemas, e agir para que eles fossem resolvidos. E a partir do momento que a pessoa recita o Nam-myoho Renge Kyo, ou ouve o Nam-myoho Renge Kyo, a própria vida entra no equilíbrio, porque o Nam-myoho Renge Kyo é a lei do universo, é a lei do equilíbrio. Não é o equilíbrio do corpo, mas é o equilíbrio da mente, né, do sentimento, dos sentidos. E que a pessoa começa a sentir. Quem está muito perturbado normalmente começa a se acalmar. E com essa mudança interior começa também a ver o mundo de uma forma diferente. Esse Nam-myoho Renge Kyo se origina então do sânscrito Namas Sadharma Pundarika Sutra. Significa basicamente devotar a vida à lei de causa e efeito, influenciando o passado, o presente e o futuro. Quando eu recito o Nam-myoho Renge Kyo, eu sinto uma felicidade muito grande, né? Uma alegria indescritível. E de fato, né, a prática proporciona esse estado de vida elevado, essa tranquilidade, essa paz, esse discernimento para poder encarar os problemas no dia a dia. A Sangha Gakkai é uma associação religiosa que reúne praticantes do budismo Nichiren
com treinamento humanístico com base nos princípios de paz, cultura e educação. Soka Gakkai surgiu no ano de 1930, exatamente porque seus fundadores eram educadores. Saburo Makiguchi, primeiro, ele era diretor de escola, conheceu Josei Toda e encontraram nos escritos budistas que eles tinham em mãos esse propósito da educação. Não a educação escolar apenas, mas a educação do próprio ser humano. Nosso mestre, o presidente Ikeda, ele considera que não devemos amaldiçoar o sofrimento, os problemas, mas fazer das dificuldades um ponto de partida para o que nós chamamos de revolução humana. O jovem Ikeda assume a presidência da Soka Gakkai e, em outubro de 1960, inicia sua caminhada pelo mundo. Durante 48 anos, com imenso esforço, vem percorrendo o Japão e visitando mais de 50 países. Em 1974, em plena Guerra Fria, foi capaz de frear um possível conflito entre a China e a ex-União Soviética. Visitou os líderes dos dois países e conseguiu declarações de que não haveria ataques entre ambos. Mais que um homem de teoria, Daisaku é um ativo líder de uma organização com mais de 12 milhões de membros em 192 países e territórios, que atua dia e noite nos campos da paz, cultura, educação e meio ambiente, capacitando os membros a realizarem a revolução humana, tornando-os independentes, felizes e valorosos. Eu vejo no Sensei assim, um coração grandioso, aberto, muito dedicado ao diálogo, Daisaku Ikeda é um mestre, é um gênio. Ele é uma pessoa... Ele é de outro planeta, porque a inteligência desse homem, a cultura desse homem, eu não sei que tempo esse homem tem de ler tantas coisas, de ter tanta informação, ter tanta cultura e fazer esse trabalho nesse nosso planeta com tanta violência. Ele fazer esse trabalho incentivando os jovens a estudar, a ter cultura, educação. Daisaku Ikeda é tudo de bom. Em todas as existências e em todas as eras, haveremos de nascer com o Mestre. Haveremos de lutar com o Mestre. Haveremos de vencer com o Mestre. E caminharemos assim, gloriosamente, pela grande estrada da paz mundial. Eu vim de uma família humilde, de um pai alcoólatra. Não tem como explicar o que são 12 anos de tendo esse olhar processual, vendo o que é você mudar um destino, mudar toda uma trajetória de uma jovem que poderia ter ido para um outro caminho. E quando eu olho para as minhas escolhas, todas elas são baseadas nas orientações do meu mestre. Não tem dificuldade que não seja invencível. E eu pratico o budismo para o impossível. Então é no meu dia a dia, às vezes nas coisas mais sutis, quando eu vejo que é conquistar o impossível. Na verdade é você mudar. Ser budista para mim é a maior das alegrias que nessa existência eu poderia ter conquistado. O praticante, ele precisa recitar o nome Horenge Kyo, até para poder elevar o estado de vida, ter as comprovações do oriundas da prática na vida. A prática, de fato, é você praticar, ter essa constância. O estudo é muito importante para as pessoas entenderem o que elas estão praticando, não ficarem fanáticas. E, de fato, terem compreensão dos fenômenos que acontecem na vida, de fato, com a sabedoria, poderem potencializar ainda mais os benefícios da prática da fé. Todos os líderes, dirigentes, são voluntários, são pessoas comuns. A Soka Gakkai, ela proporciona muitas reuniões semanais em núcleos de bairros, para membros associados e convidados, pessoas novas que querem vir a praticar, conhecer o budismo. Então, as reuniões acontecem na casa das pessoas. As pessoas cedem as suas casas voluntariamente para que as reuniões possam acontecer. Normalmente as pessoas iniciam na comunidade ou no bloco. Com o passar do tempo, então, podem ingressar em grupos específicos. Existem grupos horizontais, principalmente para os jovens,
orquestra, corais, para que as pessoas não fiquem apenas presas simplesmente na prática, na recitação do mantra ou da oração. E adquirimos sabedoria para enxergar as infinitas possibilidades que existem dentro da nossa própria vida. E você, no seu dia a dia, quem você é? A pessoa que sempre enxerga tudo pelo lado negativo ou aquela que vê em cada circunstância uma oportunidade, sempre pelo bem de si e dos outros? Mas isso deve sempre partir de dentro de você, manifestando o estado de Buda na sua vida diária. Ao longo dos séculos, as pessoas divinizaram o Buda e nenhuma prática religiosa era capaz de fazer uma pessoa comum florescer em si mesma a iluminação. Justamente porque o Buda era uma pessoa comum e nunca se colocou numa condição de divindade. E esse despertar é interno e particular de cada pessoa. E agora que você manja como sua vida se manifesta e se relaciona com as coisas à sua volta, vai ficar aí parado, levando maçã na cabeça e esperando as coisas mudarem sozinhas? Chegou a hora de usar toda a sua natureza e poder para agir positivamente para a mudança. Essa é a nossa família. Essa é a nossa casa, Gakkai, um lugar criado para fazer a nossa revolução interior. Soka Gakkai, o lar da comunidade humana. Gratidão, Sensei!